Olá, pessoas! Tudo bem com vocês, né? Espero que sim, também estou muito bem. E neste vídeo aqui agora a gente vai falar um pouquinho, então, como que a gente resolve sistemas 3x3. Primeiro, da onde vem esse nome, né, dessa expressão, sistema 3x3? É, esse 3x3 remete ao número de equações e de incógnitas do seu sistema. Então, olha aqui, ó, ele tem três equações e ele tem três incógnitas. Então, 3 por 3. Aí, no caso lá, sistemas 2 por 2, aí você só teria essa parte aqui, ó, x mais 2y, 2x menos y, por exemplo, né? Igual a algum número. Então, esses números aqui, ó, eles remetem à ordem do sistema. Tá? Primeiramente, a quantidade de equações, segundamente, por assim dizer, a quantidade de incógnitas. Então, o sistema 2 por 3, ele teria duas equações e três incógnitas. Tá? Seria isso daí. Bom, e um sistema 3 por 3, como que a gente resolve? Olha, tem tantas maneiras, mas muitas maneiras mesmo. E eu vou começar com vocês com aquela maneira assim, que geralmente é aquela que o aluno tenta fazer. E às vezes é até fácil, até acessível, que é o quê? Reduzir esse sistema 3 por 3 para um sistema 2 por 2. Então vamos começar com esse processo aqui. Como que a gente faz essa redução? A gente teria que mexer no sistema. Mexer como? A gente escolheria uma letra fácil de ser isolada. E aí a gente iria isolar essa letra. Então, por exemplo, tem três letras aqui fáceis. Ó. Na primeira equação, essa x e essa letra z são fáceis de serem isoladas, porque o coeficiente que está multiplicando elas é 1, né? Então, você não precisa passar nada dividindo, você não trabalharia com frações, algo do tipo. E na segunda equação, o y. Por quê? Porque esse y também, assim como o x e o z lá em cima, ele está sozinho, né? Está multiplicando por 1 aqui, então ele é fácil de ser isolado. Bom, em particular, então, eu vou trabalhar com o isolamento da primeira equação. Eu vou isolar o x. Então, eu vou passar esse 2y e esse menos z para o outro lado aqui. Tá? Aí, o 2y vem negativo e o z vem positivo. Muito bem. Aí, quando a gente faz isso, o que acontece agora? Ó? Aonde tiver x nas outras duas equações, eu vou... Deixa eu só arrumar aqui, porque aqui está x e, na verdade, é z. Aonde tem x nas outras equações, eu vou substituir por esse trinômio aqui, ó, né? 2 menos 2y mais z. É interessante que a gente faça o seguinte, que a gente denome essas equações, tá? Seu professor ele agradece se você fizer isso numa prova para ele. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ó? Substituindo a equação 1 em 2 e em 3. Olha lá. Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. E aí, o que vai acontecer? A gente vai cair num sistema 2 por 2, que é o seguinte, então. Deixa eu só tirar esses números de equações aqui, porque a gente não vai precisar disso. Ó, eu vou pegar isso aqui e substituir nesse x aqui, né? O processo de substituição é esse. E vou substituir também nesse x da terceira equação. Ó. Ao fazer isso, essa equação aqui, gente, ó, ela deixa de existir. E o seu sistema ele passa a ser um sistema 2 por 2, porque agora você somente tem as letras y e z. Então, agora eu vou arrumar esse sistema, fazendo distributiva, né, deixando tudo em sua respectiva ordem aí. Então, ó, 2 vezes 2 aqui ó, dá 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4 e 2 vezes z dá 2z. Então, isso aqui sumiu, o 2, né, porque passou lá para dentro. E esse parênteses agora ele é desnecessário. Aí, ó, menos 4y com menos y dá menos 5y. Perfeito. 2z com 3z ó, dá 5z. E passa esse 4 para o outro lado, ele vem para cá, menos 4. Menos 4. Opa! E 9 menos 4, 5.
Ó, perfeito. Acabamos de resolver a primeira equação. Deixamos ela pronta. Agora eu vou passar esse 3 para dentro desse parênteses aqui na segunda. Ó. Então, aqui vai ficar 6, 6 e 3. Muito bem. Esse parênteses ele não é mais necessário. Vamos juntar agora os y. Ó, 3y menos 6y dá menos 3, né? 3z menos 2z ó, é z. E esse 6 vai para o outro lado, menos 6. Olha lá. Aí 3 menos 6, menos 3. Bom, quando a gente faz isso, ó, note que na primeira equação eu posso dividir os dois lados por 5, né? E a melhor coisa que tem a fazer, viu, gente, é simplificar uma equação. Então, eu vou dividir por 5 aqui dos dois lados, ó, e aqui fica 1. Pronto, caiu num sistema fácil, 2 por 2, tranquilo de ser resolvido. Se você subtrair uma equação pela outra, ó, o z já cancela e você acha o valor de y. Ou, como muita gente opta, né, você multiplica uma delas por menos 1, vou multiplicar de baixo, por exemplo, e aí agora a gente soma essas duas equações aqui. Ó. Ao somar essas duas equações, a gente vai ter o quê? Que 2y é igual a 4, ou seja, y é igual a 2. Descobriu o valor de y? Perfeito. Agora, o que você faz? Você volta aqui e descobre o valor de z, né? Como eu estou voltando aqui, ó, são novas equações que a gente obteve. É interessante também, né? Você deixar essa orientação para o seu professor. Ó. Essa aqui é a equação 4 e essa aqui vai ser a sua equação 5. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Substituindo em 5, né? Substituindo em 5, o que a gente vai ter? Ó? Ou em 4, tanto faz, tá? Você escolhe qualquer uma das duas aqui, porque as duas têm y. A gente vai ter lá, então, menos 2 mais z, que é igual a 1. Então, passo menos 2 para o outro lado, ó, vem mais 2, né? Então, o z é 3. Pronto. Olha lá. E a partir do momento que você tem z e que você tem y, você volta naquela equação precisa. Na verdade, você pode voltar em qualquer uma desse daqui, ó, do começo. Mas eu já prefiro voltar nessa aqui que o z está isolado, que o x está isolado, né? Porque você já joga os valores ali e já descobre. Aí agora eu vou substituir em 1, né? Então, voltando na equação 1. Ó, o que a gente vai ter aqui? Eu vou usar apenas a equação 1, que é essa daqui, ó. Pronto, o meu y agora é 2, então aqui é vezes 2, e o meu z é 3. Pronto, descobri o valor de x, que é 2 menos 4 mais 3. Então, 1. Perfeito. Aí, ó, descobrimos o valor de cada uma das incógnitas. Então, x é 1, y é 2 e z é 3. Aí, terminou o sistema? Solução, abre chaves. E aqui agora a gente vai ter um trio ordenado, x, y e z, nessa respectiva ordem. Tá? Bom, essa é uma maneira de se resolver sistema 3x3. Você isola uma das letras, de preferência aquela que tiver mais fácil, e substitui nas outras duas, porque aí você momentaneamente transforma o seu sistema 3x3 em um sistema 2x2. Resolve o sistema 2x2, retorna em qualquer uma das equações do sistema 3x3 e descobre aquela letra que você isolou no começo. Tá? Bom, quais são as vantagens e as desvantagens desse processo? Vantagem. Vamos começar com a vantagem, né? Primeiro a gente tem que começar a falar de coisa boa. A vantagem é que é um processo fácil. É um processo que você já tem familiaridade desde o ensino fundamental, né? Que é a prática do isolamento de incógnitas. É o primeiro método que você aprende para resolver sisteminha. A diferença é que você está usando agora num sistema 3x3, mas é algo que você tem familiaridade, isolar uma letra. Uma outra vantagem, ele não é demorado. Aí eu já vou aliar a uma desvantagem, desde que esses índices aqui, ó, esses coeficientes das letras, eles
não sejam todos ou primos entre si, ou não contendo 1. Por exemplo, ó, o 2, o 1 e o 3, eles são primos entre si, mas você tem o 1. Então, quando você tem o 1, é mais fácil de isolar, né? Porque você não precisa passar nada dividindo. Agora, vamos supor que você tivesse um sistema desse tipo aqui, ó. Olha que coisa horrorosa que eu vou escrever. Aqui fosse 7, aqui fosse 11, por exemplo, e aqui 5. Aí aqui eu vou pôr um 11, um 17, um 9, um 2 aqui só para tentar ajudar, um 7 aqui também e um 13. Ó, esse sistema aqui, por exemplo, para você isolar qualquer uma das letras, já daria um pouquinho de trabalho. Eu tentaria isolar o x, por quê? Porque tem um 2 aqui, ó, e é o menor dos números. Então, para você isolar qualquer uma delas, ó, por exemplo, eu vou isolar esse x aqui. Então, eu vou passar isso para cá. Quando eu passo isso para o segundo lado, ó, esse 7y fica negativo e esse 13z positivo. Aí, agora, eu teria que passar o 2 dividindo. Olha lá que coisa, ó. Vem para cá. Então, olha o que é o seu x, é isso aqui tudo. E aí, você teria que pegar isso daqui e jogar nesse x aqui. Vou até jogar aqui já, ó. E nesse x aqui. Então, assim, se você não for uma pessoa muito boa em álgebra, que tem uma confiança assim, muito bacana nas propriedades, já não te aconselharia a resolver esse sistema dessa maneira. Agora, se você não tem problema nenhum, manda ficha. A questão é que aí já não seria algo tão rápido, por isso que eu contrapus a vantagem de ser uma resolução rápida. Agora, este processo aqui, ele é muito recomendado quando você tem, por exemplo, sistemas assim, faltando uma das letras. Vamos supor que aqui fosse assim, ó. Aqui não tivesse esse z e aqui não tivesse esse x, por exemplo. É o que a gente chama de sistema mutilado. Ele está faltando algum pedacinho, alguma coisa do tipo, ó. Então, aqui agora ele daria outra solução, né? Ó, o que vai acontecer aqui? Como você tem um sistema mutilado, então é facinho de você isolar uma letra. Então, o que você faz? Ó, você vai naquele, por exemplo, que tem uma letra aqui, ó, somente com outra. Então, eu vou isolar o x aqui em cima. Poderia, na verdade, também trabalhar com a terceira, ó, que não está difícil, não. Mas eu quero evitar essa fração 2/3 aqui, tá? Então, aqui, ó, como o x está mais fácil de isolar, eu vou passar o 2y para o outro lado. Pronto. Ah lá. Aí, agora, ó, eu vou pegar esse x aqui, que é 2 menos 2y, e colocar neste x aqui. E aqui não tem, ó. E nem precisa ter. Por quê? Qual que é a ideia agora? Ó? Eu trabalhar com esse sistema aqui embaixo, envolvendo y e z. Se tivesse o x aqui, eu jogaria ele aqui e resolveria numa boa. Então, vamos lá. Ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ajeitar a segunda equação, porque a primeira ela não existe mais. Tá? Você já usou ela para substituir. Vou distribuir o 2 aqui dentro. Ó. Fica 4 menos 4y. Esse 2 já foi embora. Então, aqui nós vamos ter menos 5y, né? Porque vai juntar com esse y aqui. Mais 3z, esse 4 vai para o outro lado, negativo, então aqui fica 5. E embaixo a gente já tem a equação pronta. Nossa, caímos num sistema muito ruim. Não, dá para resolver ele tranquilo aqui, ó. Como que eu vou resolver ele? Percebam que fica um pouco complicado você transformar o 5 em 3 ou 2 em 3, né? Você teria que multiplicar por 1,5 aqui embaixo para fazer aparecer um 3 aqui. Você pode isolar sem problema, só que como os números são primos entre si, ó, você vai ter uma fração. Se você não tiver medo, sem problema. Eu vou fazer o seguinte, então. Quando você tiver situações assim, que os números são primos entre si, multiplica de baixo pelo número que está em cima, multiplica a de cima pelo número que está embaixo. Ou no y ou no z. Então, eu posso multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por 3, por conta desse 3 aqui, ó, e por conta desse 2. Ou eu poderia multiplicar de cima por 3 e de baixo por 5, por conta desse 5 aqui, por conta desse 3. Então, você escolhe qual letra você quer eliminar, a princípio.
Como, para ficar menor, eu vou multiplicar em cima por 2, tá? Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Se eu estou multiplicando a de cima por 2 para sumir o z, tá? Porque aqui vai ficar 6 e menos 6. Essa é a ideia. Multiplicando a de cima por 2, ó, aqui vai dar menos 10, 6 e 10. Multiplicando a de baixo por 3, ó, 9, 6 e 9. Pronto, agora eu vou somar as duas equações. Ó. Somando as duas equações, o que a gente vai ter? Vou anotar ela aqui embaixo. Ó. Nós vamos ter, então, menos y, vou escrever aqui na frente, depois eu apago. O 6z com menos 6z sumiu, foi embora. E 10 mais 9 é 19. Pronto. Menos y é igual a 19. Ou seja, o y é menos 19. A partir daí, agora eu vou descobrir o valor de z. Você pode usar qualquer equação que você quiser. Em particular, eu vou usar essa aqui, ó, está mais facinha. Porque, apesar dessa equação ter sido alterada, ela é uma equação do exercício. Você pode usar ela a hora que você quiser. Então, eu vou jogar menos 19 nesse y aqui. Ó. Perfeito. Bom, ao resolver isso, o que a gente vai ter? Ó? Nós vamos ter menos 2z, mantendo a letra ali, né? Isso é igual a 3. 3 vezes 19 é 57, né? Como está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, mais 57, que dá 60. Ó. Então, nós vamos ter menos 2z igual a 60. Ou seja, o z vai dar menos 30. Opa, apaguei o 60. Então, seu z vai dar menos 30. Pronto, achou o y, achou o z. Vamos voltar naquela que tem x, né? Para descobrir o valor dela. Então, em particular, eu vou voltar na primeira aqui, ó. Só tem ela, né? Só tem essa daqui, ó. Então, eu tenho que usar essa. Não tem muita escolha, não. E nem preciso usar o z e o y. Só dependeu de y. Então, aqui é menos 19. Pronto, seu x vai ser 2 mais 38, que é 40. Uns valores altos, né? Tem como você conferir. Você volta no sistema original e vê se os valores obtidos, ele vai resultar nos números que estão do lado direito, né? Em particular, ó, nessa aqui que eu acabei de destacar. Se eu pegar o y, dá menos 19. Então, aqui vai dar menos 57. Vou até escrever aqui, depois eu volto. O z achou menos 30. Então, aqui vai dar mais 60, ó, porque 2 vezes 30 é 60 e menos com menos é mais. Olha lá, mais 60. Realmente, menos 57 mais 60 é 3, tá? Então, você pode conferir o sistema da maneira que você quiser. Portanto, a solução deste sistema aqui, ó, o x é 40. Apesar que o x foi o último número que a gente descobriu, a última letra, ela vem primeiro, né? Menos 19 de y e menos 30 de z. Tá certo? Muito bem, pessoas. Então, com esse vídeo, eu queria passar esse tipo de resolução para vocês, né? Usando o método aí da substituição. Fiquem ligados, porque no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês uma outra maneira de resolver sistemas. Tá certo? Um abraço.